Então, pessoal, queria saudar todos do curso de Fundamentos de Programação Orientada a Objetos. Meu nome é Wesley Nóbrega, eu sou técnico em Tecnologia da Informação, servidor da UF, eu sou lotado na coordenação de TI do Centro de Educação Aberta e à Distância, e eu vou ser instrutor de vocês nesse curso, os principais conceitos de programação orientada a objetos. Então, a gente vai ver uma breve introdução, programação orientada a objetos. Vamos ver os conceitos e aplicações de classes e objetos, o que seriam métodos, herança, questão do encapsulamento, abstração, polimorfismo, interface e finalizando com a ideia de coesão e acoplamento. Então vamos aqui à introdução, perguntando o que seria a programação orientada a objetos, que denominação a gente poderia dar a esse conceito novo, que não é muito não é tão novo, mas que revolucionou a questão da programação no mundo todo. Então, a programação orientada a objetos seria um paradigma, ou seria simplesmente um estilo de programação, Então, a programação orientada a objetos, também conhecida pela sua sigla POO, é um modelo de análise, projeto e programação de sistemas de software, baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamada objetos. Eu não poderia definir como um estilo de programação. Por quê? Porque não posso dizer, eu vou fazer meu sistema ficar na moda, ficar fashion, e vou colocar ele no estilo de programação orientada a objetos. Não. Programação orientada a objetos, pessoal, é um paradigma. Quer dizer, o que é que significa paradigma? Paradigma é um modelo que deve ser seguido durante o desenvolvimento dos projetos, dos softwares. Existem vários outros paradigmas, que a título de informação, nós temos o paradigma de programação lógico, onde se usa essas linguagens Prolog, Poplar, que Lisp, o próprio Lisp, uma programação mais voltada para inteligência artificial, aprendizado de máquinas. O paradigma imperativo, que muita gente conhece, iniciou nesse tipo de programação, que dentre essas linguagens a gente pode citar aí o Pascal, Fortran, uma linguagem muito utilizada na área da matemática, o BASIC, que foi uma das principais linguagens do início dos computadores, muito difundida aí pela Microsoft. A linguagem funcional, o paradigma de linguagens funcionais ou descritivas, que, por exemplo, o ML, o F Sharp, o famoso Haskell, são paradigmas bem diferentes, e muito mais outros paradigmas, como orientado a teste, paradigma escalar, paradigma restritiva, o paradigma de linguagens genéricas, Existem muitas outras mais, certo? Então, a gente não pode definir a linguagem, a programação orientada a objetos, como sendo simplesmente um modelo, A linguagem programação orientada a objetos, ela vai ser um exemplo que deve ser seguido, difundido, para produção de projetos, e confecção de novos softwares, ok? E quais seriam as vantagens e desvantagens da programação orientada a objetos? Muitos têm
essa dificuldade, né? Então, as dificuldades mais encontradas por quem programa, né, desenvolve utilizando esse paradigma, por exemplo, a complexidade do aprendizado em comparação com a programação estruturada, né? A programação estruturada é mais simples, é mais imperativa, né? Ela é mais sequencial, enquanto que a programação orientada a objetos ela é mais intuitiva, né? Os seus conceitos são de difícil compreensão, então alguns conceitos como encapsulamento, como a interface, como essa ideia de você representar tudo em forma de objetos, às vezes se torna um pouco, quem vem do paradigma imperativo ou procedural, né, tem um pouco de dificuldade, mas os benefícios são inúmeros, né? Então é mais fácil de escrever o mundo real através de objetos. Então, quer dizer, tudo que circula no nosso mundo, que está ao nosso redor, são objetos, né? Uma cadeira, uma televisão, a gente pode tudo imaginar esses objetos do mundo real e transformá-los, né? Representá-los, na verdade, numa linguagem de programação na forma de classes, né? E dessas classes virão os objetos. Por exemplo, o encapsulamento, que é uma característica da linguagem da programação orientada a objetos, ele facilita muito a manutenção do código, né? Porque ele modulariza, pode-se dizer assim, muito da programação. Então fica bem mais fácil, né? E outra coisa, maior facilidade para a reutilização de código. Então, nos dias atuais, essa reutilização de código é fundamental. Você retrabalhar é uma coisa que não dá para imaginar nos dias atuais. Então facilita bastante a vida de quem desenvolve, certo? E resumindo aqui, a programação orientada a objetos, né? A programação orientada a objetos é um paradigma de produção que os objetos, esses objetos são compostos por campos e métodos, né, por atributos e métodos, justamente com suas interações para projetar programas de computadores, né? A programação orientada a objetos também é vista como uma forma essencial de programar, mais próxima de como expressaríamos as coisas na vida real do que outros tipos de programação, né? E para finalizar, a programação orientada a objetos organizar o mundo real com uma coleção de objetos que incorpora a estrutura de dados e um conjunto de operações que manipulam esses dados e trocam mensagens entre si, né? Para a gente iniciar dando exemplos dessas estruturas, desses conceitos da programação orientada a objetos, a gente fala primeiro nas classes, né? O que seria uma classe, né? Uma classe ela vem a ser uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares, né? E é como um projeto a partir dela que criamos os objetos utilizados em nossos programas, né? As classes são o ponto de partida, onde são gerados de tudo, né? São geradores de tudo. Por exemplo, seres humanos. Então, dando um exemplo aqui para vocês de classes, né? A gente tem aqui, ó, a classe cães, né? Dentro dessa classe cães eu tenho diversos representantes, né? Então meus representantes vão ser os objetos, certo? Vão ser meus objetos. Minha classe é o mais geral e os objetos são mais específicos. Como eu posso dar exemplo desses três cães aqui, é o Scooby, o Bob e o Rex, né? Eles têm coisas em comum que seriam o que? Seriam o nome, o peso, a altura, a cor, a raça, por exemplo, né? Então, o que eu posso denominar, o que eu posso representar, tendo as mesmas características em comum, então facilmente eu posso transmitir isso aí através de uma classe, né?
E além das características, eu tenho as ações que esses objetos irão fazer, né? Então, essas ações, por exemplo, andar, falar, comer, dormir, né? Pegar um osso. Então, todas elas são comuns, todas essas ações também são comuns a todos esses representantes dessa classe. Então, esses objetos, todos eles têm as mesmas características, por isso eles estão dentro da mesma classe, que é a classe cães, certo? Então, as características dessa classe, a gente dá o nome de atributos, certo? Os atributos da classe, as características da classe. E as ações realizadas por esses objetos, a gente dá o nome de métodos, né? Quer dizer, é uma ação, vai utilizar uma dessas características para realizar alguma ação. Por exemplo, andar, falar, correr, dormir, pegar um osso, certo? Então, como eu falei, os atributos programação orientada a objetos são os elementos que definem a estrutura de uma classe, ou seja, suas características, né? Se a gente for tomar em consideração a classe dos seres humanos, né? Os seres humanos têm características comuns, né? Todo mundo tem um nome, todo mundo tem peso, tem uma altura e por aí vai, né? Então os atributos são detalhes que caracterizam a classe a que eles pertencem e tornam essa classe única. Então eu tenho que restringir ao máximo possível as características dessas classes para não misturar uma classe com outra. Então a classe ela tem que ser o mais abstrata possível, ou seja, ela tem que representar o máximo de indivíduos possíveis. Quando você não consegue representar isso numa classe só, então você tem que criar outra classe. Então se elas têm características muito distintas ou algumas características que definem ela como única, ela tem que se tornar outra classe e gerar outros objetos, né? Mais ainda nas características da classe, a gente tem os construtores de classe. O que são os construtores? Um construtor é um método especial, né, uma estrutura especial da classe, um método que tem como objetivo definir a configuração inicial de uma classe. Ele é utilizado quando existem atributos da classe que são essenciais para o funcionamento do objeto. Porém, são atributos de instância e assim variam de acordo com cada objeto. Então, como a própria especificação já diz, ele é um método diferenciado, que é chamado toda vez que uma nova classe é instanciada, né? Então, para dar um exemplo aqui do que é um construtor, né? Ó, então eu tenho aqui a minha classe, né? Classe exemplo, né? Ó, criei aqui a classe public class event, o exemplo, né? Tem um atributo aqui, ó, um atributo da minha classe, private string, né? O nome do atributo é texto. Ele é do tipo string, né? E tem atribuição de private, que a gente vai ver mais à frente. E o construtor é esse método, né, que tem o mesmo nome da classe. Ó, repare que o construtor tem o mesmo nome da classe. É essa a característica desse método em especial, ok? Outro método diferenciado das classes são os destrutores, né? Que são semelhantes aos construtores, né? São semelhantes aos construtores e o destrutor também é uma estrutura, né? Outro método da classe, porém este é responsável por limpar a memória ou atributos utilizados na execução da classe. Então, quando você tem algum atributo ou algum atributo diferenciado que você precisa eliminar, que você precise limpar da memória quando aquela classe foi encerrada,
você vai colocar isso dentro do destrutor, né? Quando a necessidade de se retirar dados presentes na memória, que corresponde à instância desse objeto, mesmo é chamado quando não existe isso por default. Então, mesmo que você não chame o destrutor, algumas estruturas, pelo menos os atributos, são limpos da memória quando o objeto não é mais usado, né? A garbage collection, por exemplo, do Java, né? Que faz isso. Algumas linguagens não fazem, mas o Java já tem essa garbage collection. Então, se você for usar outro tipo de linguagem de programação que não tem a coleta de lixo, seria interessante você usar o destrutor. Então, para exemplificar aqui o destrutor, né, ó, a gente tem essa classe aqui, círculo, né? Eu tenho minhas variáveis aqui, ó, xy, tipo float, né? E eu tenho o meu construtor, ó, tá aqui meu construtor, né? Que é o mesmo nome da classe. E o destrutor também tem o mesmo nome da classe, só que ele tem uma identificação aqui, ó, antes do nome. Então, um sinalzinho de menos aqui, ó, certo? Esse sinalzinho de menos aqui que indica que aqui é meu destrutor, né? E ele vai executar o que tiver dentro desse método, vai ser executado quando ele for destruído, quando o objeto for destruído, ok? Bom, falando sobre a visibilidade de objetos, aliás, de classes, de atributos e de métodos, né? A gente pode modificar o acesso, né, a visibilidade de algumas estruturas dentro da programação orientada a objetos, né? Para que fazer isso, né? Para que eu queira modificar essa visibilidade, né? Por vários motivos, questão de segurança, por questão de melhoria do código, né? Um dos fatores que dão a possibilidade do encapsulamento é exatamente essa visibilidade. Você não precisar mostrar para ninguém a estrutura das suas classes, certo? Simplesmente você vai chamar os métodos, né? Vai chamar as vai chamar os atributos, mas não vai precisar mostrar como é que aquilo ali é feito, certo? Então você vai utilizar essas denominações. Por exemplo, a denominação public, né, que diz o seguinte: quem tem acesso à classe tem acesso também a qualquer membro com visibilidade pública. É raro ter atributos públicos, mas é comum ter métodos públicos, né? Então, quando você denomina um método ou um atributo como public, qualquer outra classe do seu projeto pode acessar esse método ou pode acessar esse atributo. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, né? Então, aqui eu tenho um atributo, minha classe é pública, né? Ó, public class, minha classe. Então, essa classe aqui ela vai estar visível dentro de todo o projeto, certo? Já tem um outro atributo aqui, o atributo private, né? Esse atributo private ele vai estar restrito apenas à classe. Então, se esse atributo aqui inteiro, né, ele só vai ser visível dentro da minha classe, certo? Então, uma forma de você proteger seus atributos e seus métodos é você colocar o private. Ele pode ser chamado em qualquer outro lugar, mas a visibilidade dele só vai ser presente dentro dessa classe. O atributo protected, né? O atributo protected o membro protected é acessível à classe e às suas subclasses. A intenção é dar acesso aos programadores que estejam nessa classe. Então, quando você diz que um método ou um atributo é protected, ele é visto dentro da classe e dentro das subclasses geradas a partir dessa classe, certo? Então, se alguma outra classe estender essa classe aqui, vai ter acesso a esse atributo ou
método, né? Pessoal, quando não se coloca nenhum tipo de atribuição, nenhum tipo de nomenclatura, por definição, né, o atributo é público, certo? Quando você não coloca nenhum tipo de atribuição, por default ele é público. Então tem que se ter muita atenção na hora de você nomear os seus atributos e os seus métodos, para saber quem é que vai poder acessar, quem é que vai poder ver, né, ter acesso aos dados desses atributos ou métodos, tá ok? E objetos, pessoal, o que a gente tem a ideia de objeto, né? Então os objetos são instâncias de classes, né, que através deles, né, praticamente todo o processo ocorre em sistemas implementados com linguagem de programação orientada a objetos, né? Então, né, no paradigma de orientação a objetos, tudo pode ser potencialmente representado como um objeto, sob o ponto de vista da programação orientada a objetos. Um objeto não é muito diferente de uma variável normal, só que o objeto, pessoal, quando você gera um novo objeto, ele vem com a carga toda da classe, né? Então ele já nasce pronto, ele é um clone, né? Então a gente pode dizer que os objetos são cópias, né? São clones, são as crias das classes, né? A nomenclatura da programação de objeto, eles são as instâncias, né? Dentro dessa nomenclatura de orientação a objeto, a gente chama de instância. A gente não faz a criação do objeto, a gente faz uma instanciação, né, de uma classe para gerar um novo objeto. Esses objetos podem e devem representar qualquer entidade do mundo real. Então eu posso representar uma bola, um terno, um relógio, um remédio, um avião, uma pessoa, um ser abstrato, né? Então tudo eu posso representar em forma de objetos, ok? Só para voltar aqui e mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Ó. Então aqui eu tenho minha classe chamada casa, né? E a minha classe tem o atributo número, cor, né? E arquiteto, certo? E eu tenho um método chamado abre porta. Então aqui eu vou fazer, ó, instanciação, eu vou criar novos objetos, né? Então eu criei a casa 12, que é amarela, criei a casa 56, que é vermelha, criei a casa 72, que é branca, né? Então, ó, eu estou fazendo aqui, ó, casa 1, né? Casa C1, estou dizendo que C1 vai ser uma nova casa, ó. Estou representando aqui pela classe casa. E aí eu dou um new, né? Que é o famoso new, que é a instanciação da casa. Então eu estou criando uma nova casa e chamo aqui o meu construtor, ó. Tá aqui meu construtor, aquele métodozinho que a gente viu lá mais acima, né? Então depois que eu criei aqui, eu posso, ó, chamar, né? Eu posso atribuir ao meu novo objeto alguns atributos, né? Ó, que por exemplo C1.número, então o número da minha casa vai ser 12, C1.cor, que é o outro atributo, né? Vai ser de cor amarela, certo? Perceba, pessoal, que aqui, ó, color aqui é uma classe, né? Ó, então pegando color, ponto e yellow, a classe color e o atributo amarelo e yellow, já estou colocando aqui na cor, certo? Por quê? Porque, ó, esse mesmo tipo aqui é o tipo que eu defini lá na minha casa. Então se eu colocar um tipo diferente, ele vai dar um choque de tipos e vai dar um erro, né? Então aqui, ó, segundo exemplo da casa C2, ó, new casa, o construtor. Então eu atribuo o número da casa 56 e a cor vermelha, certo? E aqui no terceiro exemplo, ó, casa C3, new casa, o número 72, a cor branca, né? E eu pego e faço a chamada do método abre porta. O que é que o método abre porta faz? Ó? Não faz nada, né? Então aqui ele não fez nada. Então, se ele tivesse alguma implementação
essa implementação ia ser executada aqui quando eu chamo esse método. Eu poderia chamar esse método em qualquer outro lugar aqui, em qualquer outra instância dessas duas casas anteriores, certo? Eu chamei aqui só para dar um exemplo mesmo, ok? E os métodos, pessoal, o que são esses métodos, né? Os métodos são as ações, são o que o objeto faz, né? Então o método, a gente poderia dizer que o método, né, é uma subrotina que é executada por um objeto ao receber uma mensagem. Então os objetos, pessoal, eles se comunicam, eles trocam mensagens de um para o outro, né? Então quando você quer executar alguma ação no objeto, você chama aquele método, e quando você chama, a própria estrutura da linguagem vai mandar uma mensagem para aquele objeto dizendo: ó, faça isso, objeto, certo? Então eles se comunicam através de mensagens, né? São correspondentes aos antigos subprogramas ou funções da programação imperativa, né? Da programação procedural. Então a gente poderia, para relembrar quem foi formado na linguagem procedural imperativa, aqui são como são aquelas funções, né, aquelas procedures que a gente usava lá no Pascal, por exemplo, né? Então os métodos são isso, eles vão executar as ações oriundas daquela classe, né, daquele objeto, certo? Todo método, pessoal, tem uma assinatura, né? Então cada método é especificado por uma assinatura composta por um identificador. Então eu tenho que ter aqui o identificador, né, o nome do método, né, o tipo para o valor de retorno. Então, se o método retornar alguma coisa, eu tenho que na nomenclatura dele aqui dizer qual é o valor de retorno dele, né? E sua lista de argumentos, os argumentos vão estar aqui, ó, né? Então, quais são os argumentos que ele recebe? Se ele não receber nenhum argumento, vai ficar um parênteses em branco aqui. Se ele receber algum argumento, geralmente esses argumentos são utilizados aqui dentro do corpo do método, né? Que são os comandos que vão ser executados quando esse método for chamado, né? Então, mostrando aqui um exemplo aqui para vocês de métodos, né? Ó, eu tenho aqui a sintaxe do método, é isso aqui, ó. Modo de acesso, né? Esse modo de acesso é o que a gente já viu antes, né? Se um método public, né? Se é private, se é protect, se é static, né? Então tem várias denominações, né? Desse método, né? E aqui eu tenho um modo de retorno, né? O tipo de retorno, aliás, se ele vai retornar alguma coisa, você vai colocar o tipo de retorno, se é um inteiro, se é um string, se é um booleano, né? Aqui vai ter que ter o nome do método, né? Ó, o nome do método é obrigatório, certo? E aqui os argumentos, né, que ele vai receber, né? E aqui embaixo a implementação. Por exemplo, eu tenho esse método aqui, ó, o método some inteiros. Então é um método tipo público, né? Static, ele é estático, né? É um método void, que não vai retornar nada, né? E ele vai receber dois inteiros, inteiro x e inteiro y. O que é que ele faz? Aqui, ó, uma variável aqui do método inteiro, né? Soma, eu somo o valor de x com o valor de y, né? E retorno dentro de soma. E aqui eu dou um system.out.println, né, que ele vai mostrar na tela a soma e dá o resultado. Aí você pode pensar assim: professor, mas ele não está retornando alguma coisa? Não, ele não está retornando, ele está imprimindo direto na tela, certo? Ele não está retornando alguma coisa, ele está imprimindo direto na tela. Se ele fosse retornar alguma coisa, aqui não poderia ser void, tinha que ser o valor de retorno. E ao final você tem que colocar a palavra reservada a return, né, ou outra linguagem de programação, que vai retornar o valor, né, que esse método se propôs a retornar lá na assinatura dele, ok? Então, ó, cada método é especificado por uma assinatura composta por um identificador para o método, nome do método, tipo para o valor de retorno e sua lista de argumentos, sendo cada argumento identificado pelo seu tipo e nome. Através do mecanismo de sobrecarga, né, ou overloading, dois métodos de uma classe podem ter o mesmo nome, desde que suas assinaturas de argumentos sejam
diferentes. Vamos dar um exemplozinho aqui da sobrecarga, pessoal, né? Então vamos dar um exemplo de sobrecarga, né? Só para conceituar, são métodos que têm o mesmo nome, mas argumentos diferentes, né? Ó, eu tenho aqui as características dele, eu tenho a lista de argumentos diferentes, podem alterar o tipo de retorno, podem alterar o modificador de acesso e a declaração de exceções novas ou mais abrangentes. Então vou dar um exemplo aqui de sobrecarga, né? Ó, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de uma classe chamada conta, né? Public class conta. Então essa classe tem aqui, ó, um atributo saldo, né? Do tipo private, né? E double, né? Então é um valor real, né? Eu tenho aqui um método, né? Ó, public string, to string, que eu vou fazer o que? Que eu vou retornar, ó, retornar. Ó, eu tá vendo aqui o retorno aqui, o string, ó. Então eu vou retornar o string saldo mais des. O que é esse des aqui, pessoal? Esse des aqui representa a minha superclasse, né? A classe a qual esse atributo aqui está presente, né? Então, ó, des.saldo. Então ele vai retornar o saldo da minha conta. Bom, aqui eu tenho outro método com o mesmo nome, ó, do string, né? Ele vai retornar também um string, só que aqui, pessoal, vejam que a lista de argumentos dele é diferente, né? Ó, aqui ele não recebe nenhum argumento e aqui ele recebe um argumento do tipo string, né? O nome de prefixo. E ele vai retornar o que? Ele retorna prefixo, né? Concatenado com o string aqui, 2 pontos, mais o método toString lá de cima, tá vendo? Ó? Então ele vai retornar prefixo, 2 pontos e o saldo, certo? Então o exemplo de uso dele aqui, ó, tá aqui o conta, o meu Czinho aqui vai ser da classe conta, faço a instanciação daqui a conta, né? Ó, new conta, 100, o saldo dela R$100. Ele vai imprimir aqui, ó, setOstring. Veja que eu chamei o método, ó, sem passar nada, ele vai trazer só saldo mais saldo, né? O string saldo igual mais o saldo da conta, né? E aqui embaixo eu estou passando o mesmo método, só que eu estou passando parâmetro conta número x. Aí ele vai chamar esse método aqui, vai identificar que ele está chamando, desculpem. Ele vai estar identificando que está chamando esse método aqui porque eu estou passando um argumento, e ele vai retornar conta número x, 2 pontos e o saldo. Lá dentro ele está chamando o método aqui do string sem passar parâmetro, né? E ele vai retornar aqui conta x, né? 2 pontos, né? E o saldo da conta, certo? Então veja que eu tenho 2 métodos, não é? Sobrecarregados, por quê? Porque a lista de argumentos é diferente, ok? E as mensagens, pessoal, que são essas mensagens que são enviadas pelos objetos, né? Então as mensagens, né, um programa orientado a objetos é composto por um conjunto de objetos que interagem através da troca de mensagens, né? Então, na prática, essa troca de mensagens traduz na aplicação de métodos a objetos, né? Então, toda vez que um método é chamado, há comunicação entre esses objetos, né? Então há a execução dos métodos através desse processo, tá, ok? Métodos estáticos, que são métodos estáticos, né? Usualmente métodos definidos, né, em uma classe são aplicados a objetos daquela classe. Há, no entanto, situações nas quais um método pode fazer uso dos recursos de uma classe para realizar uma tarefa sem necessidade de estar associado a um objeto individualmente, né? Então, para exemplificar melhor, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, do método estático, né? De maneira semelhante ao que ocorre para atributos, o uso do modificador static em método faz sua associação à classe em vez de fazê-lo à instância. Então, por exemplo, pessoal, vejam aqui, ó, eu criei minha classe chamada Mat, né? A classe Mat, e criei o meu método estático aqui, ó, public static,
em que soma, né? Então, o que esse método faz? Ele recebe dois inteiros, faz a soma e retorna a soma desses inteiros. Então, quando eu vou, né, chamar essa classe, utilizar essa classe, certo? Eu faço o seguinte, ó, eu tenho que colocar o nome da classe, ponto, chamar o método, certo? Eu não posso simplesmente utilizar esse método, né? Por quê? Porque esse método ele é oriundo da classe, ele só vai funcionar dentro dessa classe, certo? Eu não posso instanciar essa classe e utilizar esse método. Então eu tenho que utilizar eles apenas dentro da classe, né? Ou referenciado pela classe, tá ok? Então, voltando aqui, para lidar com tais situações, define-se os métodos da classe, cuja declaração deve conter um modificador estático. Um método estático pode ser aplicado à classe e não necessariamente a um objeto. Então, eu não posso fazer uma instância, criar uma nova instância, né, dessa classe, criar um objeto e utilizar um método estático nesse objeto. Eu só posso utilizar esse método através da classe principal, tá ok? E pessoal, chegamos aqui eu acho que de um dos principais adventos da programação orientada a objetos, que é a questão da herança, né? A herança é um mecanismo que permite que as características comuns a diversas classes sejam fatoradas em uma classe base ou superclasse a partir de uma classe base. Outras classes podem ser especificadas. Então, essa propriedade, pessoal, se utiliza muitas vantagens da programação orientada a objeto, como a reusabilidade de código, né, o encapsulamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de herança, né, ó. Por exemplo, eu criei aqui a minha classe pessoa, né? Tá aqui meus atributos da classe, né? O ID, né? Do tipo inteiro, o endereço, tipo string, o bairro do tipo string também. Então, aqui tá meu método, né? Construtor, que ele vai receber o ID, o endereço e outros atributos, né? E aqui são meus métodos da classe. Bom, eu criei essa classe pessoa, né? Mas existem dois tipos de pessoa. Por exemplo, num cadastro de um supermercado ou de um shopping. Então eu tenho a pessoa física e tenho a pessoa jurídica, né? Então as características em comuns entre a pessoa física e a jurídica podem ser representadas numa classe mais abstrata, né? Então no caso seria essa classe pessoa. Então dessa classe pessoa deve ser representado os atributos em comum, né? O máximo que puder ser feito em comum, né? Então quando eu quero especificar mais essa classe pessoa, o que é que eu faço, né? Ó, eu crio outra classe, public class, né? Veja que o nome da classe pessoa física extende pessoa, então ela estende a classe pessoa, ou seja, ela herda todas as características da classe pessoa, todos os atributos, todos os métodos da classe pessoa, certo? Então ela estende, ela herda todos esses dados aqui, os atributos, os métodos, o construtor, tudo, certo? Então, ó, e depois que eu faço essa herança, né, eu posso criar outros atributos, né, oriundos dessa nova classe, né, que por exemplo aqui é o nome, que é um atributo, né, dessa classe que não tem na classe mãe, né, na classe pai, certo? E o CPF também, ó, não tem na classe pessoa, na classe pai. Por quê? Porque é específico dessa classe filha, né? Então a especificidade, né, das novas classes é o que caracteriza a herança, né? Então eu crio uma classe mais geral e a partir dessa classe geral eu vou especificando mais. Então a partir dessa
dessa propriedade da herança, eu posso, né, tornar meu sistema, os sistemas reutilizando código, né, fazendo encapsulamento e outras características interessantes da programação orientada a objetos. Tá ok? Sobreposição. O que seria sobreposição? A sobreposição refere-se à redefinição de métodos na hierarquia da herança, de forma que esses métodos, né, implementem definições diferentes, né, mais especializadas dos subtipos, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, ó. Exemplo de subcarga, ó, sobrecarga de um construtor. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, minha classe conta, né, ó. E aqui eu tenho o meu construtor, né, ó, que não recebe nada, não faz nada. E eu tenho também, ó, um construtor que ele recebe o saldo, né, e esse saldo que ele recebe, ele atualiza o saldo da conta, certo? Então, ó, pode criar dois objetos diferentes, veja, ó. Então podemos criar objetos dessa classe com dois modos, né, ó. Crio aqui uma conta sem saldo, ó, sem saldo nenhum, certo? Ou eu posso criar uma conta, ó, passando um saldo de R$100, né, inicializando um valor. Então, vejo que é um método sobrecarregado, né? Eu posso passar criar na minha classe vários construtores, dependendo da situação, utilizar aquele método. Isso a gente conhece como sobrecarga. Não necessariamente, pessoal, necessite ser só com construtores, pode ser qualquer método, certo? Dentro da programação orientada a objetos. O encapsulamento, que é o princípio pelo qual cada componente de um programa deve agregar toda a informação relevante para sua manipulação, como uma unidade, né? Como uma cápsula, por isso que deu essa ideia de encapsulamento, né? Aliado ao conceito de ocultamento de informação. Então o encapsulamento é onde eu me protejo, né, como desenvolvedor, onde eu posso desenvolver toda a minha programação, todos os meus projetos, e simplesmente passar a assinatura desses métodos e esses atributos das minhas classes para quem for utilizar, certo? Então, como é que funciona, pessoal? Vamos ver aqui um exemplozinho de encapsulamento, né, ó. Por exemplo, ó, eu criei minha classe pessoa, né? A classe pessoa, tipo public, né? Então, tenho aqui meus atributos, meu atributo aqui, ó, nome do tipo string. Veja aqui, ó, private, né? Essa nomenclatura private é que vai dar minha ideia de encapsulamento, né? Ninguém vai saber como é que é gerado como é que é tratado esse atributo aqui. Então eu vou lá, ó, uso o get e o set, né, ó, que a gente chama de getters e setters dentro dessas linguagens de orientação a objetos, né? Então quando eu vou atribuir ou eu vou recuperar alguma informação de dentro das minhas classes, eu utilizo esses métodos que vão modificar meus atributos, e dentro desses métodos eu não preciso passar informação para quem vai utilizar ou aonde eu vou utilizar esses métodos. Simplesmente eu chamo o método, né, ó, e passo o valor. Como vai ser tratado esse valor dentro dos meus métodos, né? Ninguém necessita saber além de mim. Essa é a ideia do encapsulamento, né, ó. E ó, por exemplo, aqui eu estou retornando um método getNome. O outro programador pode imaginar como é que é tratado esse getNome lá dentro, né? Não interessa para ele, interessa que ele vai retornar o valor do atributo, né, através da chamada desse método. É possível modificar um objeto internamente, acrescentando métodos, sem que isso afete outros componentes do sistema que utiliza o objeto modificado. Outra vantagem do encapsulamento, pessoal, é o processo de desenvolvimento do sistema é acelerado e simplificado, já que os usuários dos objetos
não precisa necessariamente saber como é que eles são construídos internamente. E mais uma vantagem é a questão da implementação de um comportamento que pode ser modificado radicalmente sem que haja impacto no resto do programa, né? Isso é possível porque o código que eu utilizo o objeto não depende da maneira como ele é implementado. Então eu posso modificar ao meu bel prazer qualquer método meu, sendo que onde aquele método é chamado não interfere. Simplesmente vai ser modificado dentro do meu projeto, né? E continua sendo utilizado dentro da aplicação sem nenhum problema, certo? Tá ok? Abstração, né? A abstração eu acho que é a propriedade mais interessante da programação orientada a objetos, porque a abstração é o processo de extrair as características essenciais de um objeto real. A abstração é necessária para se ter um modelo fiel da realidade sobre que se possa operar. Então a abstração é um conjunto de características resultante, né? Da abstração forma um tipo de dado abstrato, como informações sobre o seu estágio. Eu falo muito que é a capacidade de imaginar, né? De vislumbrar, de antever os resultados em um formato de programação. É você olhar para uma cadeira e ver os atributos da cadeira já. A cadeira é feita de madeira, a cadeira é quadrada, a cadeira é grande, a cadeira é pesada, né? O que é que essa cadeira faz? Essa cadeira roda, essa cadeira ela sobe, ela desce, né? Essa cadeira faz massagem. Então, só em você olhar, você já conseguir definir todas as características e todas as ações e depois disso implementar isso da melhor forma possível, né? É um conjunto de características resultantes da abstração, formam um tipo de dado abstrato com informação sobre seu estado e comportamento, certo, pessoal? O polimorfismo, né? Polimorfismo permite que referências de tipo de classes mais abstratas representem o comportamento das classes concretas, que referenciam assim um método pode apresentar várias formas de acordo com o seu contexto. Vamos dar um exemplozinho aqui de polimorfismo para ficar mais claro, né? Ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, minha classe chamada forno, né? Ó, então eu criei aqui, ó, um forno, instanciei o forno, né? Que tem minha classe chamada aqui, ó, calabresa, né? Criei meu objetozinho, ó, chamado calabresa, né? E vou utilizar lá meu objeto forno para fabricar, né, uma pizza, passando como parâmetro, né, pizza de calabresa, certo? Aqui, ó, eu criei meu objeto napolitano, né, ó, na pizza napolitana, né, instanciei. Vou passar o mesmo método, ao mesmo objeto, o mesmo método, só que eu vou passar um objeto diferente, pessoal. Essa aqui é a questão do polimorfismo. É o mesmo método, né, ó, tratar de formas diferentes, parâmetros diferentes, certo? Então, o polimorfismo, né, permite que referências de tipo de classes mais abstratas represente o comportamento das classes concretas que o referenciam. Assim, o mesmo método pode apresentar várias formas, né, de acordo com o seu contexto. Então, ó, tá vendo aqui, ó, o mesmo método, que é o método fabricar, está fabricando, ó, uma pizza de calabresa e uma pizza napolitana, né, sem precisar modificar simplesmente nada, você só faz passar esses parâmetros, ok? Interface, né? A interface é um conjunto de métodos que um objeto deve suportar, mas contendo apenas a especificação de funcionalidade que uma classe deve conter, sem determinar como essa funcionalidade deve ser implementada. Então, um exemplozinho de interface está aqui, pessoal. Ó, eu criei uma interface chamada controle remoto, né? Ó, percebo que apenas a assinatura dos métodos estão aqui e cada método termina com ponto e vírgula, ou seja, não são implementados. Então, a interface é esse instrumento que eu uso para passar a assinatura dos meus métodos, certo? Sem a necessidade de eu passar para alguém como é que eles são implementados, né? É uma coisa que ajuda muito na questão do encapsulamento, né? Então, a interface é essa propriedade de você criar uma interface
passar todos os métodos que você vai utilizar, sem a necessidade de que a implementação desses métodos seja compartilhada, né? Isso dá mais segurança, né? E não muda a visibilidade do seu projeto, certo? E para encerrar, pessoal, a gente vai falar aqui sobre coesão e acoplamento, né? O acoplamento é o grau que uma classe depende, né? Interage com outra classe, certo? E a coesão refere à finalidade a que essa classe foi criada. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui a minha classe chamada item carrinho, certo? E eu tenho aqui, ó, a minha classe chamada compra, certo? Dentro dessa classe chamada compra, eu tenho esse método valor total, certo? Só que o valor total, pessoal, se vocês verem aqui, ó, ele vai calcular o que está lá dentro do carrinho de compra. Todo mundo que já comprou na internet sabe que você vai clicando, escolhendo esses itens, colocando no carrinho. Para ele dar o valor total, né, eu teria que multiplicar as quantidades lá dos itens do carrinho vezes o preço. Só que se você for ver esse método valor total, ele está totalmente acoplado, ó, a esses dois, né, essas duas variáveis, esses dois atributos aqui que vem lá do carrinho, né, ó, né, o conteúdo do carrinho. Então, se não existisse aqui, esses valores não fossem retornados de preço, de quantidade, jamais você iria conseguir calcular, né, o valor total dessa compra. Então existe aqui um acoplamento, existe aqui uma relação simbiótica mesmo entre esses métodos, entre esses atributos aqui, ó, e esse método. Isso aqui é o que a gente tem um exemplo de um forte acoplamento, né? Quando esse acoplamento às vezes dificulta, né? Porque se houver algum problema em algum desses atributos, você não vai conseguir executar esse método que é crucial para uma determinada parte do projeto, né? Então, quanto menos uma classe depender da outra, pessoal, menor o acoplamento. E a maior especialização dela significa alta coesão, né? Então as classes precisam ser coesas, não dependentes, né? Aqui, pessoal, eu encerro esse conteúdo sobre os principais fundamentos da programação orientada a objeto. Quero agradecer a todos e me colocar à disposição sempre quando vocês precisarem de alguma informação, né? Estarei disponível através da plataforma. Muitíssimo obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vão ser colocadas algumas questões, né? E o prazo vai ser estendido até que todos respondam, né? E eu vou chamar cada um que não tiver respondido.